Olá, me chamo Laura Lievi Tirelli, faço parte da Universidade do Estado de Santa Catarina, estou cursando agronomia pelo Centro de Ciências Agroveterinárias, sou orientada do professor Luiz Sangoi e vou apresentar para vocês, em substituição do aluno Jardel Berkenbrock, o projeto intitulado Produtividade do milho e produção de palha no consórcio milho e braquiária em função da densidade de plantas de milho e adubação nitrogenada na segunda safra. O milho segunda safra é um milho semeado de janeiro a março em sucessão à cultura da soja. Hoje, o milho segunda safra representa 70% do milho colhido no Brasil. Segundo a Conab, a produção média da safra 2019-2020 foi de aproximadamente 79,9 milhões de toneladas. Já a área cultivada é de 13,7 milhões de hectares. Uma alternativa para dispensar a cobertura de inverno-primavera é a utilização de consórcios, já que no sistema plantio direto, o uso de cobertura é uma alternativa para aumentar a palhada no solo. Nas imagens, a gente pode observar a influência da palhada e do consórcio realizado no experimento. O consórcio de milho com braquiária é uma alternativa para melhorar a palha no sistema e beneficiar a soja em sucessão. Porém, a presença de braquiária aumenta a competição interespecífica, podendo prejudicar a produção de milho. Uma das alternativas é aumentar a densidade de plantas e a utilização de nitrogênio em cobertura. Sendo assim, as hipóteses do projeto são verificar se a densidade do milho é influenciada pelo consórcio e a utilização de nitrogênio em cobertura e quais as vantagens agronômicas a soja cultivada em sucessão terá com o consórcio de milho com urocloa brisanta. O objetivo do projeto foi avaliar o impacto da adubação nitrogenada com o consórcio de milho com braquiária, avaliar o impacto da densidade de plantas de milho segunda safra e avaliar a interação desses fatores sobre o desempenho agronômico do milho e da soja em sucessão. Material e métodos. O experimento foi conduzido na cidade de Londrina, no Paraná, em um latossolo vermelho. A adubação foi realizada no dia da semeadura, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, dispostos em parcelas subdivididas com 4 repetições. Na parcela principal foram alocadas 2 modalidades de cultivo de milho, o solteiro e o consorciado. Já nas subparcelas foram testadas diferentes doses de nitrogênio em cobertura, a dosagem de 0 e 80 kg de nitrogênio por hectare, enquanto nas subparcelas foram testadas 4 densidades para o milho, 40, 60, 80 e 100 mil plantas por hectare. Foram feitas avaliações no milho e na braquiária. No milho foi realizado avaliações em diferentes estágios da planta e repetidas periodicamente após o espigamento. A braquiária foi coletada em 1 metro linear para a determinação da massa seca. A colheita foi realizada manualmente quando os grãos atingiram de 18% a 23% de umidade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste de F. Quando significativos, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey e por análise de regressão polinomial, ao nível de significância de 5%. Resultados e discussão. Como podemos observar no gráfico A, à medida em que se aumentou a densidade de plantas de milho por hectare, ocorreu uma diminuição na produção da matéria seca da braquiária. Já a produção de palha total, representada no gráfico B, o milho consorciado apresentou valores superiores nas densidades de 40, 60 e 80 mil plantas por hectare. Já na densidade de 100 mil plantas por hectare, ele se igualou com o milho solteiro. O gráfico C representa a influência do nitrogênio sobre a produção de palha total e palha de milho. A aplicação de nitrogênio aumentou a produção de palha de milho e a produção de palha total. Já a produtividade de grãos, representada no gráfico D, um milho com consórcio com a braquiária e a densidade de plantas, à medida em que se aumentou a densidade de plantas, ocorreu uma elevação quadrática na produção. O rendimento de grãos solteiro foi menor na densidade de 40 mil plantas por hectare. Porém, à medida em que se elevou a densidade, os rendimentos se igualaram ou se aproximaram.
Isso mostra que o aumento da densidade diminui a competição interespecífica da braquiária com o milho. Podemos enfatizar na conclusão que a aplicação de nitrogênio no milho segunda safra contribuiu para o aumento da produção de massa seca do cereal, e a densidade de plantas superiores a 60.000 plantas por hectare amenizam o impacto negativo da competição interespecífica exercida pela braquiária sobre o milho em consórcio. Também podemos enfatizar que, à medida em que se elevou a densidade de milho, ocorreu um aumento na produção da massa seca do milho e uma redução da massa seca da braquiária. Os meus agradecimentos vão para a FAPESC, CNPq e ao meu orientador. Muito obrigada pela atenção.